primeiro dia que eu pisei aqui, que eu ouvi o louvor, eu falei, nossa, é aqui o meu lugar. Que eu estava procurando, né? Na verdade, eu cresci no lar evangélico, mas eu escolhi ir para o mundo. E aí, quando eu pisei aqui, eu tive a certeza de que esse era o meu lugar. Eu decidi naquela hora. Tanto que acabou o culto, eu chorava e eu pensava, gente, eu não quero mais ir embora desse lugar. Me encontrei. Quando a minha irmã me chamou, eu estava destruída. Eu acho que não tem outra palavra para descrever. Na época eu era casada, eu estava passando por momentos muito, mas muito difíceis. Eu tinha perdido a esperança de viver, tinha perdido a esperança de tudo. Eu já não acreditava mais, sabe? Que eu poderia ter um recomeço, que eu poderia ter um renovo. E quando eu cheguei aqui na igreja, eu encontrei isso. Eu tive o apoio dos pastores, principalmente da pastora Thalita. Nós oramos, nós fizemos campanhas, sabe? O que tinha que ser feito foi feito. E a igreja, Jesus, assim, me transformou, me curou. Me curou. Hoje eu sou uma pessoa mais forte, eu sou uma pessoa, assim, que sei que Deus está cuidando de cada detalhe, sabe? Eu sei que pode vir o que for, pode ser o deserto que for, eu sei que a vitória é certa. O batismo foi um marco na minha vida. Eu desci as águas junto com a minha irmã e foi lindo porque minha mãe sempre orou por isso, né? E ela vê as duas filhas delas se batizarem juntas, aquilo ali foi a resposta das orações dela de anos. E você descer as águas, e aí quando você levanta, é como se você fosse outra pessoa, livre, sabe? Assim, é o recomeço. Tenho 3 meninos, aí hoje quando eu comparo a minha vida com a vida deles, porque assim, eu cresci num lar evangélico, né? Minha mãe sempre levou a gente para a igreja, mas eu nunca me decidi por isso. Eu nunca pensei, não, vou entregar minha vida para Jesus. E eu me arrependo disso. Depois que eu encontrei Jesus mesmo, eu me arrependo, porque eu sei que se eu tivesse feito isso antes, minha vida teria sido diferente, as lutas teriam sido diferentes, talvez menores, não sei. E ver meus filhos batizados no caminho do Senhor, isso para mim, meu coração se enche de alegria. Ver meu pequenininho, sabe, ele orar e falar, mamãe, Jesus te ama. Às vezes eu tô triste ou se ele me vê chorando, mamãe, vai ficar tudo bem, Jesus está cuidando de você. Isso para mim é o máximo. A célula para mim é minha segunda família. Eu fui para a célula através da vida do Alisson, ele me convidou para ir para a célula e eu me apaixonei. Eu amo estar lá na célula, meus filhos amam estar na célula. O meu menor, ele agora, né, que a gente está nessa pandemia, que está sendo online, está sendo bem difícil, porque ele saía de uma célula e ele já perguntava, quando vai ser a próxima? E é muito bom, porque estreita os laços, né, ali, amigos se tornaram irmãos. E eu amo quando eu tenho a oportunidade de levar a palavra, poder falar de Jesus, então a célula para mim é minha segunda casa. Depois aqui da igreja é a minha segunda casa, a minha família. A Aline, antes de Jesus, tinha seus momentos de alegria, mas era vazio, sabe? Era como se faltasse alguma coisa. E eu não tinha esperança. Eu vivia, se as coisas acontecessem para mim estava bom, se não acontecesse estava bom também. Eu não tinha noção do meu valor e depois que eu conheci Jesus, minha vida se transformou. Hoje eu espero no Senhor, hoje eu posso dizer que eu sou uma outra pessoa, né? Eu sei o meu valor, eu faço parte do grupo do Chulo Solidário
E no meio dessa pandemia eu tenho tido a oportunidade de ver de perto o que as pessoas estão passando. E através do alimento eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para elas. E alguns dias atrás eu estava chegando em casa após mais um churro solidário. Era por volta da meia-noite, estava frio. E aí eu estacionei o carro para abrir o portão e na frente da minha casa tem uma praça. E tinha um moço, ele estava mexendo no container de lixo. E eu olhei para ele e meu coração doeu. Eu falei, gente, que dó desse moço, ele deve estar com fome, né? Porque à meia-noite mexendo no lixo, né? Com aquele frio. Aí, tudo bem, eu fui estacionar o carro, mas meu coração queimou. Vai lá falar com ele. Aí eu peguei, fui atrás dele. Perguntei para ele o nome dele, perguntei onde ele morava. Ele falou que ele antes morava na rua, mas que agora ele estava morando no galpão, em troca de impedir que aquele local virasse ponto de usuários de droga. Eu perguntei se ele tinha como cozinhar, daí ele falou assim, olha moço, eu só tenho um fogãozinho. E eu falei, então espera um minutinho que eu tenho uma coisa para você. Fui, estacionei o carro e eu peguei uma cesta que eu tinha saído entregar e eu não tinha encontrado uma moça. Eu peguei a cesta, aí eu fui levar para ele e falei assim, você sabia que Jesus te ama? E aí o olho dele encheu de lágrima e ele falou assim para mim, moça, eu conheço Jesus, mas eu não acredito mais. E aí eu peguei e falei assim, então através desse gesto eu quero que você sinta o amor e o cuidado de Deus pela sua vida, porque Jesus te ama e Ele está com saudades de você. E aí o olho dele assim, ele segurou para não chorar, aí ele me agradeceu muito, ele falou que aquele alimento dava para mais de um mês para ele e que eu poderia contar com ele para o que fosse. Que se eu precisasse carregar um peso, por exemplo, era para eu chamar ele. E aí eu peguei e falei para ele, sua vida vai mudar, volta para Jesus, que Ele tem um renovo para sua vida. E ele foi embora, eu fui para minha casa, tudo, e eu falei, ai Deus, obrigada por essa oportunidade de poder falar de você e de poder ajudar alguém, né? E aí passou uns dias, eu estava em casa, meu pai falou que tinha alguém me chamando no portão, eu fui ver quem era e para minha surpresa era o moço que eu tinha dado a cesta. E aí ele pegou e falou assim pra mim, oi, você lembra de mim? Aí eu falei, claro que eu lembro. Ele, então, eu vim aqui para te contar uma coisa, você é a primeira pessoa para quem eu vou contar. Você lembra que você me deu a cesta? Eu falei, lembro. Você lembra que você falou que Jesus estava cuidando de mim? Lembro. Aí eu fui para casa, eu encontrei uma outra catadora de lixo, eu dividi o meu alimento com ela. E aí no dia seguinte eu levantei, como normalmente eu faço, para pegar o meu lixo, que eu dependo disso para o meu sustento. E aí ele falou que quando ele estava andando procurando lixo, para um carro do lado dele, perguntou para ele se ele queria um emprego. E aí ele falou que sim. E aí ele foi lá em casa para me contar. Ele falou, você acreditou em mim, você disse que Jesus estava cuidando de mim e realmente Ele está. Ele, olha, eu não só consegui o emprego, mas até o meu cartão para eu conseguir o auxílio, eu consegui. E eu queria te falar, muito obrigada, eu vou voltar para os braços do Senhor, eu vou para Quadrangular. Ele falou, eu falei, ai, glória a Deus, que notícia boa. Daí ele falou, muito obrigada por ter acreditado. E aí eu peguei e disse para ele, Jesus está cuidando de você, Ele tem saudades, abraça essa oportunidade e aproveita e volta para Jesus, que a gente não tem mais tempo. E aquilo ali para mim foi assim, sabe, a prova de que Deus está cuidando, mas das pessoas sim, mas cuidando de mim. Porque eu sempre falo para o pessoal dos churros que antes mesmo da gente estar abençoando a pessoa com alimento, Deus está cuidando da gente. Ele está suprindo as nossas necessidades, né? E aquilo ali foi a maior prova do cuidado de Deus, assim, e foi como se Deus falasse assim para mim, filha, eu estou cuidando de você e a sua hora vai chegar. O que eu posso falar para quem está assistindo esse vídeo é, se você conhece a Jesus, glória a Deus por isso. E se você tem a oportunidade de falar de Jesus, não perca a oportunidade, fala. Porque Jesus está voltando, a gente não tem mais tempo.
E tem tanta gente no mundo que está precisando disso, está precisando de amor, está precisando de compaixão, está precisando de empatia. E às vezes ela só precisa ouvir: Jesus te ama. Então fala, não perca, não deixa passar a oportunidade.